Programa Debate Galo, a mesa redonda com a participação da massa. Agora é secar o Max. Max vai tomando posição para fazer a batida. É o craque deles, é o Max Rodrigues. Quem sabe o Vitor para pegar e classificar o Galo para a decisão da Copa Libertadores. Max para a bola, Vitor! Vitor! O Galo está na final da Copa Libertadores da América 2013. Boa noite, amigos da Web Rádio Galo. É com essa imagem sensacional do grande narrador Mário Henrique Caixa é que começamos esse programa em altíssimo astral hoje. Web Rádio Galo, hoje com mais de 2 anos de vida, tendo aí esse grande jornalista, apresentador do Sport TV, André Rizek, presente para conversar aí com o torcedor atleticano. Ele que todo dia de manhã faz o seu programa e a torcida do Galo fica mandando mensagem pra gente. O André Rizek tá falando do Galo, passou vídeo da Web Rádio Galo. Hoje ele está aí presente para conversar. A torcida está eufórica. Então, André, seja bem-vindo à família Web Rádio Galo. Pô, eu que agradeço o convite. Prazer falar com a galera aí. Boa noite para todo mundo. E vamos embora. Vamos falar do Galão. Agradecer a Roberta Figueiredo, nossa produtora, que está aqui, que conseguiu esse belo convidado. Muito obrigado, Roberta. Ela agradeceu. Boa noite, Renato. Tudo bem? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rizek. Obrigado por estar participando conosco. Obrigado a você, que sem você esse programa não existe. E hoje vamos falar aí do dia 17, do dia 24, que serão datas históricas. E não existe palavra para descrever o momento que o Atlético vive e o momento que essa torcida tanto anseia nesses 42 anos depois de 71, desse clube centenário, dessa massa que é com certeza a mais atuante do planeta bola. E aí, André, depois daquela defesa que nós acabamos de ver ali do Vitor, esse grande resultado que o Galo conseguiu, como é que você vê esse Galo aí forte para essa final? Olha, amigos, eu estava até conversando com o Lino ontem no Troca de Passe, o Carlos Eduardo Lino, que o Lino é da tese que o pior já passou, os adversários mais difíceis já foram batidos. Eu acho que o grande desafio do Galo vem justamente agora, na final. Acho que vai ser um confronto, tem tudo para ser um confronto tão ou mais difícil do que foi contra o Nils. Basta a gente ver que o Olímpia foi o líder do grupo do Nils na primeira fase. É um time que tem no Defensores del Chaco uma campanha idêntica do Galo no Independência, né? 5 vitórias e um empate, mas tem até um saldo de gols melhor. É o time que mais finaliza na média por jogo nessa Libertadores. É dificílimo jogar no Defensores del Chaco. Então eu acho que vai ser um desafio muito grande pelo que é o jogo do Paraguai, né? O Cuca tem falado que o desafio é trazer a decisão de volta para Belo Horizonte, seja no Mineirão, seja no Independência. Eu acho que vai ser no Mineirão, que acho injusto, inclusive. Mas eu acho que vai ser um jogo... Se vocês sofreram contra o Nils, aquelas cenas de roer unha, coração quase sair da boca, eu acho que tem tudo para ser um jogo tão difícil quanto. A grande prova agora é quarta-feira. Estou muito, muito curioso para saber como o Galo vai jogar no Paraguai, porque se trouxer o resultado para o Brasil, acho que dá Galo, mas esse jogo de quarta-feira é o jogo crucial para ser campeão da Libertadores, na minha opinião. André, e você que já viu muitas coisas nesse mundo do futebol, estão falando aí que a Conmebol é do Paraguai e tal. O Corinthians é um clube que o atleticano não gosta muito, né? Visto as finais. Por causa das finais aí que nós andamos perdendo, mas tudo bem. O que acontece? O Corinthians foi eliminado esse ano na mão grande. Ele foi eliminado esse ano. Ele foi literalmente eliminado pelo juiz, contra o Boca Juniors em casa. Você acha que pode acontecer alguma coisa assim de força maior, de arbitragem, via prejudicar o Galo ou o Olímpia também nessas finais? Olha, vocês sabem que não sei se vocês sabem, fui eu que fiz a matéria do Edson Pereira de Carvalho, né, sobre ele na revista Veja em 2005. Sou coautor dessa matéria. E
E eu só falo de arbitragem quando a gente sabe, assim, que tem um esquema, quando a gente tem prova, porque senão fica muito leviano, né? Acho que o Corinthians foi prejudicado, sim, no jogo de volta, no Pacaembu. Mas, por exemplo, o Palmeiras, na minha opinião, teve um lance claro a favor dele, né? Um pênalti absurdo contra o Tijuana no Pacaembu. Então, se tivesse um esquema contra brasileiros, como é que o juiz ali, no caso, teria errado a favor do Palmeiras? Eu não sei se o Amarília estava mal intencionado no Pacaembu, eu não sei. É possível, porque esse caso do Edilson Pereira de Carvalho mostrou para mim o quanto é factível um juiz alterar um jogo de futebol. Mas eu não tenho essa informação. Então eu vou ficar com o seguinte: o Corinthians não fez uma boa Libertadores, jogou mal na Bombonera, perdeu de 1-0, podia ter perdido demais. E em um jogo dessa Libertadores realmente ele foi prejudicado. Mais do que isso, acho muito difícil falar. Acho bobagem entrar com esse medo, com esse receio. Acho que isso não pode tomar conta do Atlético Mineiro nesse momento, se fazer de coitadinho. Ah, não, vão roubar a gente. Não pode. Inclusive, não gostei muito do discurso do Cuca na Argentina, em Rosário, reclamando ali do gol do Jô anulado. Eu acho que o Galo tem que Foi se bem preocupar em anulado, jogar né, bola. André? Ele é o melhor time da Libertadores até aqui. Enquanto a gente não souber, não tiver uma prova de que há um esquema contra times brasileiros, o Galo tem que se preocupar em jogar bola, porque ele tem mais bola do que o Olímpia. André, deixa eu só registrar algumas pessoas aqui que estão participando, que estão sempre com a gente. Eles sabem o seguinte: quando tem um convidado especial igual você, não tem jeito de ler todas as participações, que a TL fica frenética. Chega a milhares de participações. Eu vou tentar falar o nome da galera aqui, ó. O Edson Silva, Leonardo França, Zenon Fernando, Leonardo Malfatini, Gabriel Lage, Theo Miranda, Wanderson Bruno, Paulinha Bey, Tiago Ferreira, Tiago S, Fernando Nassif, Sol Lopes lá de Brasília, Cleison Gonçalves, Marco Aurélio BH Lô, Tiago S, Kit tá aí, Pedro Moraes, Vinícius Machado, Marcelo Penido, um abraço pro grande Tineco Menino seu amar, Natália, Érica Oliveira, Gustavo Ribeiro, Puro DJ lá de Fortaleza, Cássio Fernando Reis, Wilton Silva. E o pessoal agora tá acreditando que você tá participando. Agora eu acredito, hein? Apesar que a gente nunca furou, mas agora é que eles estão acreditando quando viram você ao vivo realmente. Ô Renato, e você, Renatão? Fala aí. Opa, acho que ele travou aí, Betão. Fala aí, Renato, qual a sua expectativa para esse jogo? Sinal que o André caiu, o Beto já vai restabelecer aí. Enquanto o Beto resolve os problemas técnicos, se ficarmos aqui pensando que o bandeirinha, que o árbitro, que o quinto juiz, que o delegado do jogo vai favorecer o time A ou B, nesse caso o Olímpia ou o Atlético, então é melhor a gente não entrar dentro de campo e decidir as coisas dentro dos bastidores. Futebol se resolve dentro das 4 linhas. Quando entrar para dentro das 4 linhas, são 22 homens e cada um quer vencer, da mesma forma que o Olímpia quer vencer, o Atlético também quer. A torcida em Assunção está da mesma forma louca, igual nós estamos em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte. Todo mundo acredita que o Olímpia vai vencer a Libertadores e vai ser o 4º título. E lembrando que por mais que nós tenhamos esse preconceito contra o Paraguai, o futebol do Paraguai não é esse futebol tão pífio igual todo mundo diz. O Olímpia é um clube que tem 3 Libertadores, já esteve em 7 finais. Então é preciso muito respeito e, acima de tudo, pisar na chuteira, no gramado sem salto alto. Porque todo mundo quer vencer o Atlético porque quer ganhar do time do Ronaldinho Gaúcho. Agora, se o time jogar com a garra, com a vontade e jogar para vencer, jogar para frente, porque jogar um jogo decisivo é uma coisa, jogar um jogo decisivo sendo uma final, e esse jogo da final ele é dividido em 2 partes, a primeira é agora quarta-feira em Assunção, então que o Atlético possa entrar sabendo que é sim o jogo mais importante da história do clube e para todos os torcedores do Atlético, quarta-feira, porque dia 24, com certeza, seja onde for, no estádio que for, né, todos os ingressos serão vendidos e a massa vai fazer o seu papel como sempre faz e vai depender apenas dos 11 homens dentro de campo para o final a gente gritar é campeão. Ô André, a gente vai colocar os melhores momentos aí do jogo de ontem. Você falou hoje também no programa de manhã, né, sobre os reservas, o time B ou o time reserva do Galo. O Galo jogou bem ontem, se impôs, mesmo com o time reserva. O padrão de jogo acho que prevaleceu, né, André?
Rapaz, eu acho que o Atlético Mineiro está sendo nesse ano o que foi o Corinthians no ano passado, né? Não só com o melhor time titular, mas com um elenco que, olha, nesse ano, se você pensar, Gilberto Silva já fez coisas importantíssimas. Ontem jogou como zagueiro um tempo, volante no outro. Rafael Marques salvou uma bola fundamental contra o News Old Boys. Guilherme fez o gol até aqui, talvez crucial da temporada. Luan tem entrado bem. Né? Não sou muito fã do Neto Berola, não. Confesso que é um dos reservas que eu acho que o Galo que não estão à altura quando entra. Mas Josué, um jogador extremamente confiável, também jogou muito bem na semana passada. E o Alexandre, um centroavante que para reserva está de bom tamanho. Então o Galo está com um elenco muito interessante nesse ano, que justamente como vocês falaram, permite ao Cuca manter o mesmo padrão de jogo. E ontem, embora o Corinthians tenha tido mais posse de bola, na filosofia do Galo, que era jogar tranquilo, jogar no contra-ataque, explorar o erro do Corinthians, o Galo foi melhor. Né? O garoto Guilherme jogou muita bola. E o Bernard, embora não tenha sido uma das melhores atuações dele, jogou o suficiente para tomar conta do jogo no Pacaembu. Então o Atlético Mineiro muito maduro. E o Rosinei, que eu não citei, jogou também uma bela partida ontem. Vitória merecidíssima do Galo ontem. Merecidíssima. Posse de bola não garante resultado, né? E o Galo conseguiu ser mais objetivo, jogou muito bem o Atlético Mineiro, está a 5 pontos do líder, né? Pode fazer história nesse ano, sendo campeão da Libertadores, se Deus quiser, e disputando o título brasileiro também. O Atlético mesmo tendo esse começo jogando com o time reserva em alguns jogos, está só a 5 pontos do líder e 3 pontos do bolo, né? Que a maioria está com 13, 12 pontos ali. Então está conseguindo se manter perto, vai tentar como é que fala? Anular o jogo com a Ponte Preta. Não anular a palavra, adiar o jogo com a Ponte Preta no final de semana. Não sei se vai conseguir. E mantém grandes chances. Agora, e o Cuca, André? O que você vê no Cuca aí? Um bom treinador? O que você vê? Como é que você analisa o trabalho do Cuca aí nesses quase 2 anos de Galo? O Cuca não é surpresa, né? Ele está fazendo no Atlético Mineiro o que ele já fez no Goiás, o que ele já fez no São Paulo, né? O Cuca, ele tem 2 grandes virtudes como treinador. E 2 virtudes fundamentais, né? Uma que ele sabe, ele contrata muito bem. Ele montou naquele São Paulo a base do time que veio a ser tricampeão brasileiro. Ele levou o Danilo, ele levou o André Dias, o Josué. Ele foi o cara que conseguiu fazer as contratações fundamentais para o São Paulo montar um time que foi tricampeão com o Muricy anos depois. Então ele contrata bem e monta times que jogam um futebol muito interessante. Foi assim no Botafogo também, times que jogam para frente. Foi assim no Fluminense, aquele Fluminense, mesmo o Fluminense desesperado para brigar contra o rebaixamento em 2009, jogava para frente com o Cuca. E assim, uma hora um cara desse tem que ser coroado com um título, né? E quem sabe o destino não faz juntar um clube que está precisando muito de um título e está trabalhando para isso, com um técnico que também está precisando muito de um título e trabalhando para isso. Não é nem um pouco surpresa o trabalho que o Cuca faz no Galo. O Cuca, que todo mundo fala que é um técnico muito sério, muito trabalhador, a gente vê isso. Morou no CT um bom tempo, é um cara que se doa, se entrega mesmo. E é muito competente, porque todo o time dele tem a cara dele, ele consegue fazer o time jogar de acordo com os seus jogadores. Igual você falou, ele contrata bem. Hoje o Galo tem uma cara, tem um padrão de jogo. Ele está tentando agora implantar um time que segure um pouco mais no primeiro tempo, nesses jogos fora, está tentando implantar isso, que é amadurecimento do seu trabalho, mas realmente o Cuca tem toda a confiança da diretoria do Galo e do torcedor atleticano. Merecidamente. E tem umas histórias curiosas, né? Quando eu era repórter da Placar, o Cuca detesta ouvir essas histórias, mas todo mundo conta as histórias sobre ele, né? Das superstições. Teve uma vez até o Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos, me contou que o Cuca mandou tirar uma estrela das 2, né, de campeão do mundo, que segundo o Cuca dava azar, 2 estrelas no peito e tal. E quando o Marcelo Teixeira ligou a televisão, tava lá o Cuca só com uma estrela. Essas histórias que entram pro folclore, que o Cuca não gosta, que ele desmente a maioria delas, mas muita gente conta sobre ele. Como é que tá o Cuca nesse sentido aí no Galo? Quais são as superstições assim mais curiosas que vocês possam contar do Cuca aí em Belo Horizonte? Ele joga com o terço, a camisa da Nossa Senhora agora, com a Nossa Senhora. Como é que é, Roberto? Ele fica sempre no mesmo lugar no banco, ali em pé. O Cuca ele é meio supersticioso mesmo, mas ele é muito religioso também. Ele
Também, o Cuca também, eu falo assim, não é marqueteiro, ele é incentivador. No jogo no final de semana que ganhou contra o Criciúma, ele usou a camisa Yes We Can, que é uma camisa que já vinha aqui com a torcida do Galo, que é can com os pontinhos, né, com o cu do Atlético Mineiro. Aliás, parabéns a quem criou isso, que é genial. Não sei quem é o autor. Foi aqui de BH, se não me engano, é o Zeca, né? Foi o Zeca, ele tem blogueiro, é um torcedor símbolo aqui do Galo. Ele que criou essa camisa, já tem anos, ele vende essas camisas. E o Galo pegou essa ideia, colocou, o Cuca incentivou. E no estádio, todo mundo gritou, como você vê as imagens, eu acredito. E foi o grande grito que a massa fez levar esse time para essa vitória, que nós podemos dizer épica, aí, contra o News Old Boys. André, o Galo agora, eu fiquei sabendo, a Roberta falou aqui, que até o Bernard viajou com o elenco. Então, quer dizer, a gente vai pôr a entrevista daqui a pouco do Calil também, falando que o time quer, que se os jogadores não quiserem, né, não ganha título, não ganha jogo, não ganha nada. O seu Calil vai falar na entrevista que nós vamos ver daqui a pouco. Mas você vê, o Bernard, que está suspenso, viajou com o grupo. Isso mostra que o grupo está unido. Você está sentindo isso também? Cara, eu noto um prazer muito grande dessa galera de estar junto, né? Nem sempre isso é fundamental, né? Eu já vi times em que as pessoas se detestavam, né? O caso do Palmeiras, bicampeão brasileiro de 93. Você falou, Ronaldinho Gaúcho. Qual é o jogador hoje dessa Libertadores que chama a atenção do mundo, que desperta repercussão internacional? É o Ronaldinho, né? São os times brasileiros que hoje mandam tecnicamente na Libertadores. Não estou pedindo para o time brasileiro ser beneficiado, mas se os clubes brasileiros não se unirem para impor melhores condições, mais seriedade, melhores condições para jogar, né? Estádios que não sejam estádios de várzea, como a gente vê, né, nessa Libertadores, que eles não sejam prejudicados no bastidores, como está sendo o Galo agora. Então está na hora, mais do que na hora, de os clubes brasileiros mostrarem poder, mostrar força, e lá na Conmebol, porque sem clube brasileiro, a Libertadores vira um torneio Série B nesse momento. Então eu confio muito que o Calil, passada essa Libertadores, que agora o objetivo é ganhar, não vai entrar em briga agora, mas passada essa Libertadores, eu acho que alguém tem que liderar, e vejo no Calil uma possível liderança para que a Libertadores apresente melhores condições, para que os clubes brasileiros e os clubes do continente possam crescer mais com essa Libertadores, porque hoje é um torneio de várzea, né? Essa Libertadores, a desse ano especialmente, marcada pela morte do garoto, né, do Kevin Spada, aquilo foi uma palhaçada. Olha o que aconteceu com aquilo, né? O Corinthians não sofreu punição nenhuma, jogou um jogo com portões fechados. O mandante também não aconteceu nada com o clube boliviano. Fizeram um amistoso em Santa Cruz que divulgaram que o dinheiro iria para a família, o dinheiro foi para a Federação da Bolívia. Aquilo é uma vergonha, né? Assim, então a Conmebol hoje não é uma coisa séria. E os clubes brasileiros têm muito a contribuir para que ela seja um pouco mais séria e a Libertadores seja um torneio melhor daqui para frente. Eu penso assim, acho que o Calil tem um grande papel a desempenhar, caso ele esteja disposto mesmo a liderar essa cruzada. André. E quanto à independência na Arena Galo Doido aqui, como é que você vê o Galo jogando em casa, nos seus domínios, um time que está invicto, não só na Arena Independência, né, como vem desde Sete Lagoas, que já não perdia em casa. Você acha que essa Arena Independência faz a diferença? Você acha que o Galo realmente é imbatível ali, André? São 50 jogos, 51 jogos, acho que é a maior invencibilidade da história do futebol brasileiro, se eu não me engano, viu? Olha, eu não sei se é maior. Agora, quem faz a diferença não é o estádio, é a torcida do Atlético, né? Eu conheço muitos clubes, muitas torcidas, e acho que cada uma tem sua peculiaridade. E eu costumo falar que a torcida do Atlético é um patrimônio do futebol brasileiro, né? Pelo seguinte aspecto, sei que vocês vão encarar isso com orgulho e não com desdém. Eu acho fácil você hoje ser corintiano fanático, ser flamenguista fanático, pegar aqui times de massa, né? São times que já ganharam tudo, já ganharam 6 brasileiros no caso do Flamengo, Libertadores Mundial no caso do Corinthians, vários campeonatos estaduais, Copa do Brasil. O Galo é um clube que consegue ser grande, não pela sua sala de troféus, mas grande porque a torcida do Galo faz o Galo grande, né? O Galo tem um campeonato brasileiro. Por que o Galo é tão grande quanto times que são tricampeões do mundo, né? Caso do São Paulo, do Santos, por causa da torcida do Atlético Mineiro. E isso consegue se materializar no Horto.
né? É um negócio, um dia vai perder, não tem como. Mas é um negócio, eu acho que o Independência ali é a materialização. Se era lindo ver o Mineirão lotado, com a torcida do Galo, aquela massa enorme, no Horto, mais reduzido ali na arena, é a materialização do que é o Atlético Mineiro, ou seja, um time que é grande, que é gigante, por causa da sua torcida. O André, e falando da torcida do Galo, interessante que acabou o jogo de quarta-feira no Horto, né? O Atlético classificou. Na quinta-feira já tinha fila na sede de Lourdes, que é um bairro nobre aqui de Belo Horizonte, onde fica a sede do Galo. Na quinta-feira já tinham barracas e fila para comprar ingressos para o jogo, tanto o primeiro jogo do Paraguai, quanto o jogo de volta, principalmente com a grande final em Belo Horizonte. Então a torcida do Galo, assim, além de abraçar o time, é uma torcida, igual você falou, fanática, apaixonada. Hoje tinha gente que chegou a 5 dias comprando ingresso para ir para o Paraguai. O pessoal indo de carro. Tinha comprando ingresso. Vou juntar uma galera para ir de carro ainda. Não tinha nem como ir, mas vai, você pode ter certeza. Realmente, eu acho que você falou tudo. O maior patrimônio que o Clube Atlético Mineiro tem é a sua torcida. Hoje tem o melhor CT do Brasil, o treinador de goleiro da seleção, o preparador físico da seleção, o médico da seleção, jogadores de seleção, mas o patrimônio desse clube é a torcida. Tanto que a gente está aqui há 2 anos representando uma parte dessa torcida, que nem todo mundo ainda conhece a Web Rádio Galo, apesar dos seus 2 anos, mas você vê a força que um programa desse tem, porque essa torcida não é brincadeira, ela apoia mesmo e é incondicionalmente, é na alegria e na tristeza. São 40 anos sem um título de expressão e a torcida só cresce, a torcida cada vez ama mais, os criancinhas cada vez crescem mais, principalmente com a chegada do Ronaldinho agora, que todo mundo quer ser o Ronaldinho, né? Impressionante. É isso aí, é isso aí. E uma coisa que eu acho engraçado, assim, às vezes em que eu agora já faz tempo que eu não consigo viajar, né, como eu já viajei antes, mas sempre tem gente, cara, até nos piores momentos do Atlético Mineiro, com o Galo na Série B, você ia, sei lá, para Lisboa, para Paris, você cruzava com o atleticano, com a camisa do Galo, andando isso é bonito, é um patrimônio. E você ter um torcedor como o Calil na presidência, eu acho que é importante porque ele entendeu isso, né? Ele sabe exatamente isso, né? O que sustenta o Galo. Nesse sentido, eu acho que é bom você ter um torcedor. Todos torcem para o seu clube, mas poucos entendem a alma da torcida. Eu acho que o Calil consegue entender bem isso. Só para você ver aqui, Rizé, que a gente fica acompanhando a audiência aqui, ó. Depois as pessoas mandem Twitter aí, se possível. Tem 4 dos Estados Unidos assistindo agora, 1 de Portugal, 1 na Espanha e 1 na Inglaterra. Então são 5. Com o Brasil são 5 países assistindo agora. Outro dia, o neto do ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, que mora no Canadá, estava assistindo e mandou uma mensagem ao vivo. Do presidente de 71, Nelson Campos, né? Nelson Campos, de 71. Estava assistindo no Canadá, emocionado, falando, nossa, que beleza, tem um canal para a gente conversar na internet, trocar ideia, acompanhar, saber notícias do Galo. Então, nesse momento, são 5 países contando com o Brasil. É claro, são 5 países acompanhando a Web Rádio Galo. Tem Atlético é rua formiga, tem para tudo quanto é lado. Eu nunca vi um trem desse, André. Mas é muito mesmo. E aí, Renato? Deixa eu emendar aqui, Rizek. Claro que uma Libertadores tem vários fatos marcantes. Até agora, que ainda tem mais 2 jogos para a final, vamos esquecer esses 2 jogos da final e, na sua opinião, jornalisticamente falando, qual o fato que faz do Atlético finalista da Libertadores? O Atlético mostrou o melhor futebol dessa Libertadores. Ninguém jogou tanta bola quanto o Atlético Mineiro. O time jogou futebol mais bonito, mais ofensivo, mais pragmático também, porque essa beleza do jogo é a maneira pragmática que o Cuca arrumou para esse time ser competitivo. É o time que até nos momentos em que não jogou tão bem, caso do Tijuana no México, ele conseguiu buscar o resultado. O Galo é o melhor time dessa Libertadores e tem o craque da competição, que é o Ronaldinho Gaúcho, ponto. É o melhor time da Libertadores e vai enfrentar uma equipe que está lá porque tem muita camisa, muita história, muita tradição. O Parreira, quando ele falou para os jogadores da seleção brasileira contra a Espanha, que eu acho que era até então um time melhor do que a seleção brasileira, inegavelmente ninguém apontava a seleção brasileira como um time melhor do que a Espanha, ninguém com os neurônios em dia, e ele falou, futebol tem hierarquia, e nesse caso a hierarquia pesa a favor do Olímpia, né? O time que é campeão do mundo, tricampeão da América, que tem uma força tremenda dentro do Paraguai, o país inteiro vai estar mobilizado em torno do Olímpia, né? E isso faz diferença, né?
Acho que o Galo vai sentir isso em cada cantinho da sua estadia no Paraguai. Então tem que respeitar muito isso. A hierarquia, o Olímpia é chamado de o rei de copas, né, no Paraguai. Agora, time, o Atlético é o melhor time dessa Libertadores. Isso é indiscutível. Ainda que perca a final, pode acontecer. Ele vai ter sido o time que jogou o melhor futebol dessa Libertadores, sem nenhuma dúvida. O André, vamos colocar aí agora uma entrevista que a gente fez com o Calil logo depois do jogo contra o Newell's Old Boys. Uma particularidade que o Calil não fala com a imprensa depois dos jogos. Toda vez que a gente vai tentar entrevistar ele, ele não fala com ninguém. Impressionante. E eu falei assim, vou tomar um toco ali agora? Não tem problema. Vou tomar um toquinho do Calil, já estou acostumado. E chamei ele para dar entrevista. Ele deu. Foi uma coisa assim que não era para acontecer. E foi uma das melhores entrevistas que eu particularmente vi com o Calil, que ele estava descontraído, sorridente, que é uma coisa quase impossível de ver o Calil sorrindo. Então nós vamos colocar essa entrevista e acompanha para você ver que bate com o que você falou. Web Rádio Galo, Calil, uma decisão inédita na história desse time, na sua gestão. Como está o coração do torcedor e o coração do presidente do Clube Atlético Mineiro nesse momento? Não, é o mesmo, né? O sentimento é de torcedor mesmo. Isso não tem jeito. A gente... Estou muito feliz, muito orgulhoso, né? Então, quer dizer, essa torcida está merecendo, já está aí, já está na hora, né? Chegou a hora. Porque só chega a hora quando você vai começando a bicar. Foi quase campeão, já foi bicampeão mineiro, foi quase campeão brasileiro. Chegou na semifinal da Libertadores, já chegou na final da Libertadores. Então nós estamos bicando demais, né? Uma hora nós vamos entrar. E se Deus quiser, a hora chegou. Mas precisava de ser tão sofrido, Calil? É porque nós não estamos acostumados a decidir. Então decisão é assim mesmo. E pode esperar que semana que vem tem mais. E vai ter mais uma reunião com o time, vai motivar esse time, como é que vai para o Paraguai? Não, olha, não houve nada disso. O que houve é que todo mundo se entregou, entendeu? Isso aí para a concentração domingo, meu amigo, hoje é quinta-feira. Né? Para nós tá tudo bem, que eu vou, saio, encontro meus filhos, janto fora, esperando o jogo. Os caras estão lá enfiados, trabalhando e concentrados. Então houve uma mobilização dos jogadores. Eu aprendi uma coisa no futebol, se eles não quiserem, não adianta. Eu, você, a torcida, o mundo querer. E eles querem. E Deus está ajudando a quem está trabalhando. Parabéns para você e para todos nós, né, Calil? Parabéns para todos nós, né? Para a torcida que fez o papel dela, né? Foi muito bacana, aquele fluido positivo que eu acredito. Parabéns para todo mundo, eu acho que foi absolutamente sensacional. Obrigado, Calil. E aí, André Rizek, gostou do que disse o Calil? Vai de encontro ao que você disse aí agora? Gostei, cara, e eu acho que ele tem razão, que essa questão de você não estar acostumado a decidir, aí não falo nem do clube, né, que está chegando na primeira final de Libertadores, mas uma coisa que eu acho que, por exemplo, por que o Uruguai, esse time, essa seleção uruguaia é tão forte, mesmo tem um ataque espetacular, mas o resto do time é um time comum, porque eu acho que é um time que está há muito tempo junto, já passou por muita coisa, já decidiu muita coisa, já perdeu, já ganhou. Eu acho que essas coisas fazem diferença. Agora, uma hora tem que decidir, tem que ganhar, né? E esse time está talhado para isso. Esse time ter passado pelo que esse time passou contra o Tijuana e contra o Newell's Old Boys, tem que ficar uma lição, né? Tem que ficar uma lição. Os dois times sofreram, né? Se você pegar também o Olímpia, não sei se vocês assistiram que foi Olímpia e Santa Fé, no jogo de volta, foi 1-0 para o Santa Fé. Nem sei se aquela bola entrou ou não, no gol validado a favor da equipe de Bogotá, mas o Olímpia sofreu demais, cara, foi um sofrimento. Então, nesse sentido, eu acho que os dois times chegam tarimbados aí. Eu acho que esse time do Galo chega com uns bons calos aí no peito e nas cordas vocais para essa final. E André, isso que ele falou de que toda essa vivência dele do futebol, só se o jogador quiser mesmo, não adianta eu querer, você querer, ninguém querer. O jogador tem que querer. Você concorda com isso? Quer dizer, o grupo tem que estar focado realmente? Você acha que funciona assim? Concordo, mas para o jogador querer, a coisa tem que estar bem organizada também, né? O clube tem que estar bem focado, ele tem que estar com condição de trabalho. Por que o Ronaldinho não queria no Flamengo e da noite para o dia queria no Atlético Mineiro? Não recebia salário, o clube era uma zona, casa da mãe Joana, cheia de problemas internos. Né? Você vai querer... Se o chefe do jogador não dava exemplo no Flamengo, você ia cobrar que o jogador empregado fosse se matar em campo, né? Então eu acho que
o querer do jogador é muito em função disso, né? Eu acho que o Ronaldinho é um grande exemplo disso. Por que o Ronaldinho não queria no Flamengo e está querendo no Galo? Acho que isso é bom para a gente pensar a maneira como o clube está organizado. Não é que os jogadores são bonzinhos, são muito legais, os outros não eram. É porque esse time hoje gosta de uma situação, como você falou, tem uma comissão técnica espetacular, um CT ótimo, gosta de condição, o pagamento cai na conta direitinho. Então essas coisas fazem a diferença para o jogador querer também. Realmente, né, Renato? Um jogador receber em dia, hoje em dia, que não é fácil no Atlético, acho que já vai, se não me engano, mais de 2 anos que não tem um atraso nenhum nesse sentido. Eu costumo dizer aqui, André, que há uns anos atrás, o Atlético vivia mais nas páginas policiais do jornal. Você abriu o jornal, o Atlético ficava nas páginas policiais, que era presidente prestando dinheiro, não sei o quê, roubo, não sei o quê, aquela confusão. O salário não tinha dos funcionários. O Tafarel dava cesta básica para funcionários simples do clube, porque senão passavam fome. E essas mazelas todas do Atlético acabaram. Isso não existe mais no Clube Atlético Mineiro. Dívida acho que outro dia soltaram uma matéria que é a segunda maior dívida do Brasil. Eu costumo dizer o seguinte: o Atlético tem um shopping na zona sul de Belo Horizonte, do lado da sede, não sei se você conhece, é o Diamond Mall, que é do Galo. Esse shopping é do Galo. Acho que falta 1 ano ou 2 para o Atlético pegar a direção. O shopping, que é do Grupo Trevo, já está desesperado para renegociar. O shopping vale mais de 1 bilhão. Ele é avaliado em mais de 1 bilhão. Então o Atlético tem mais de 500 milhões de saldo hoje, se quitar a dívida, que eles dizem ser 400, o Calil fala que é muito menos. Então, quer dizer, o Atlético é um time endividado, mas equalizou as suas contas e tem esse shopping que quase clube nenhum tem. Então o Atlético, eles ficam querendo focar nessa dívida do Atlético para criar uma crise, entre aspas, e isso não existe no Atlético Mineiro. Essa conta está equalizada, o Atlético paga seus fornecedores, paga seus funcionários e paga os seus jogadores. O cara trabalha e recebe, o funcionário trabalha e recebe. Eu acho isso muito importante, o que não acontece em grandes clubes do futebol brasileiro. Ter dívida por si só não... Por exemplo, eu tenho dívida, né? Eu pago meu apartamento em 30 anos, isso é uma dívida, né? Eu financiei. Ter dívida não é problema, né? Desde que essa dívida esteja equacionada e não esteja influenciando na sua despesa mensal, como você falou, não há problema. O problema é quando acontece o que acontece com o Vasco hoje, que o Galo viveu muitos anos, né? Você não ter dinheiro, você não ter condição, como você falou, às vezes de regar o gramado, né? O Vasco passou por isso recentemente. Então, a dívida em si realmente não é assustadora. O problema é quando essa dívida não permite que o clube tenha uma saúde financeira do seu dia a dia. Não parece o caso do Galo. Realmente, nesse sentido, não parece, não. André, e o Bernard? Você acha que ele vai embora? Você acha que tem jeito de segurar esse menino? Cara, me digam vocês. E aí, o Bernard vai embora ou fica? Eu não tenho essa informação. Eu só vi o Calil falando várias vezes que é difícil segurar o Bernard, Mas eu não tenho essa informação. E aí, o que vocês me contam? Ele fica ou sai? O Atlético é o seguinte: o Maluf, diretor de futebol, não vaza nada. Eu acho que é o clube mais blindado que existe no futebol. Não vaza quem está chegando e nem quem está saindo. Mas pelas declarações que a gente colhe, por exemplo, o Cuca fala: nós vamos ter o Bernard pelo menos até o final da Libertadores. O Maluf já falou que está muito difícil segurar. O Calil colocou o preço e falou que está irredutível, que não vai mexer. E dizem que não chegou ainda no valor pedido. Mas eu acho que, infelizmente, ele vai ser vendido. Porque está jogando muita bola, o futebol dele não cai de jeito nenhum. Ontem ele demonstrou um pouquinho de cansaço no final, mas natural, pelo tanto que corre durante o jogo e a diferença que fez. Por exemplo, cruzou a bola para o gol do Rosinei. Mas eu acho que, infelizmente, o Galo não vai conseguir segurar, não. Essa é uma teoria que os clubes de Minas aqui têm, mais o Cruzeiro até que colocou, que tem que vender 1 ou 2 jogadores por ano para fazer aquele caixa tranquilo, para as contas fecharem. E o Bernard, com essa valorização, infelizmente, não vai ter jeito de segurar, não. Acho que ele realmente vai embora. E o Calil... Quanto está valendo, Bernard? Qual que é o preço que o 25 milhões de euros. Diz que a pedida é essa. Mas nenhum clube ofereceu isso ainda não. Diz que a proposta que chegou foi de 12 milhões de euros do Borussia. Eles iam reformular a outra, depois salário do Tottenham, mas e do Porto agora, que é o mais forte, que está querendo negociar ele, mas essa proposta de 25 milhões, pelo que sabemos, ainda não chegou, não. Cara, eu acho que tem que, se o preço é 25 milhões, tem que fazer alguém pagar 25 milhões, porque o jogador já pisa na Europa, já vale o dobro, né? O Paulinho foi vendido por 15 milhões, né? Deus. É muito pouco para o que vale o Paulinho e para o que vale o mercado na Europa, né? Olha, vou te falar que
pelo que eu já vi pagarem por alguns jogadores, dava para pagar até mais pelo Bernard. Não dá para vender por menos, não. E se chegar a 25 milhões de euros, paciência, né? Que se vende o Bernard, então, e que se contrate outros, né? Faz parte do jogo. A gente ainda é um mercado vendedor, mas não tem que baixar esse preço, não, que o moleque realmente joga muita bola e tem um potencial muito grande, né? Então não dá para vender por menos que isso, não. Eduardo, e conta a história pro Rizek do Bernard, que já foi dispensado da base do Galo umas 6 vezes, não é isso? As histórias do Bernard, quando ele tinha 14, 16 anos, durante essa história no Galo, várias e várias vezes foi dispensado, porque trocava o técnico, né, da base, aí olhava para ele e falava, não, pode dispensar esse menino, porque não tem condições de ser jogador. Aí dispensava, passava um mês, voltavam na casa dele, pegava ele e levava ele de novo pro Galo. Ele tinha uma dificuldade muito grande, que ele ia de ônibus pro CT. Até quando ele veio a primeira vez aqui na Web Rádio Galo, que ele já estava profissional, tinha acabado de ganhar aquela Copa Júnior, Taça BH Júnior pelo Atlético, ele falava que o Atlético não liberava ele antes de jantar. Então ele saía 6 horas, 7 horas da manhã de ônibus, do Barreiro, ia pro CT do Galo, que é do outro lado da cidade, muito longe. Aí ele só saía depois das 7, porque eles faziam questão de dar janta para ele. De tão pequenininho. Então ele tinha que jantar com acompanhamento. Aí depois que davam a janta para ele, liberava ele para ir para casa de ônibus. Mais 2 ônibus, chegava em casa por volta de 8h30, 9 horas da noite. Então ficava praticamente 18 horas no Galo. Impressionante, né? E quem é que realmente falou, não, vamos segurar o Bernard, vamos investir nele? O Calil, acho. Na verdade, assim, ele já estava no Galo, da última vez que dispensaram, ele foi emprestado por Democrata, para ver, pegar um pouco mais de experiência, ficou lá quando ele estava com 17 anos, fez um belo campeonato, voltou para o Galo no Júnior, fez a Taça BH, foi campeão, fez o gol na final. E depois o Dorival Júnior, grande Narigal Júnior, jogou ele na fogueira daquele Galo do ano do Dorival, né, que foi uma luta para não cair. Jogou o Bernard estreando de lateral direito. Foi uma grande sacada do grande Dorival Júnior. Colocou o menino de lateral direito. Eu estava no campo aquele dia, foi na Arena do Jacaré. Eu fiquei com dó dele, porque ele é muito pequenininho, correndo para marcar. Os caras chutavam ele saía com bola e tudo. Foi uma grande coisa que o Dorival Júnior fez pelo Galo. Lançou ele. Ótimo. De lateral direito, brincadeira, hein? Agora, olha só, eu estava vendo aqui na internet, a gente pode concluir depois da Copa das Confederações que o Bernard está com moral maior que o do Lucas, certo? Sim. O Filipão citou o Bernard várias vezes, alegria nas pernas, colocou o moleque para jogar num jogo absolutamente decisivo, ele deu conta do recado e o Lucas ficou sem espaço. O Lucas virou um jogador que ninguém nem pensou no momento decisivo nele, ao contrário do Bernard. O Lucas foi vendido para o PSG por 43 milhões de euros. Como é que você vai vender o Bernard por menos que 25? Então, realmente, tem que bater o pé. Cabe até mais aí do que 25 milhões, né? Se você comparar com o que o PSG pagou pelo Lucas, hoje o Bernard é um jogador mais valorizado do que o Lucas, hoje, nesse momento. Então, tem que bater o pé. E essa história é maravilhosa, eu não conhecia essa história do Bernard. O futebol tá cheio de história assim. Essa eu não conhecia. Lateral direito, eu vou conversar com o Dorival Júnior. Conversa com o Dorival. Ele lançou o Bernard de lateral direito na arena do Jacaré. Eu não vou lembrar contra quem, mas eu estava presente. Eu posso te garantir que foi isso. E foi terrível a apresentação dele. Assim, corria demais, mas muito pequeno. Os atacantes hoje são muito grandes. Você imagina o Jô, o Bernard marcando o Jô. Não tem jeito, é descomunal. Mas foi o grande Narigal Júnior que revelou ele pro profissional do Galo. Eduardo, o Rodrigo Moreira está dizendo aqui, ó, no Twitter, não é porque o André Rizek está na WRG, mas sempre achei ele um dos melhores comentaristas esportivos aí, André, ó. Tá com moral, hein? Ah, valeu. A safra hoje eu acho que é muito boa, né? Hoje a gente tem comentaristas muito bons, gente que estuda muito, né? Poxa, eu acho que a safra hoje... Eu sou um rato, né? Tô com a TV ligada agora aqui no Bem Amigos. Eu assisto muito programa de debate, muito esporte na televisão. De uma maneira em geral, eu acho que o Brasil está bem servido de comentarista hoje em dia. Ô André, você tá com saudade daqueles embates que você tinha com Renato Maurício Prado aí ou não? Ele pegava no seu pé, bicho. Os embates continuam na nossa amizade, né? A gente se encontra aí uma vez por semana, se fala direto. Mas coisas da vida, né? Ele seguiu um outro caminho aí, tá na Fox agora. Mas é um grande amigo. E um cara de quem eu tenho o grande prazer de discordar, né? Nunca foi nada combinado, a gente realmente tem visões muito distintas.
das coisas, né? Mas sim, é um grande amigo, grande amigo. Vivi grandes momentos com ele aqui no Sport TV. Ô Rizek, deixa eu emendar aqui. Você faz tanto sucesso com as garotas aí no Rio quanto em Belo Horizonte, porque hoje meu celular tocava e as moças perguntavam se era um Rizek do Sport TV, todas dizendo que você é um gato, que você é lindo e que queriam te conhecer pessoalmente. E eu falei, olha, é o Rizek do Sport TV, vai estar lá, podem assistir, podem mandar as perguntas pelo Twitter. E uma mais, assim, atirada, sabe? Até me disse o seguinte, olha, pergunta se ele não tem namorada e eu tô me candidatando a ser namorada dele. É uma Belo Horizontina, uma mineira. Eu não sei se você tem esse poderio todo aí não, porque aqui em BH, meu amigo, você tá muito em alta, viu? Então acho que eu tenho que pegar um avião para BH, né? Vou ter que pegar um avião para BH. Que, aliás, é uma terra muito bem servida, né, nessa matéria, né? Eu já escrevi isso várias vezes, né? O mineiro é o povo mais sangue bom do Brasil. Minhas últimas férias eu passei em Minas, inclusive, interior de Minas. Adoro Minas Gerais, adoro mesmo montanha, né? Pedalo muito. E além de ser um povo sangue bom, dono da melhor bebida do mundo, que é cachaça, sou colecionador de cachaça, ainda tem a mulherada muito gata, né? E em muito número ainda, né? Então, já que tá assim, eu vou preciso ir mais vezes para BH. Faz tempo que eu não apareço aí. É bom que você venha também aqui no estúdio, conhecer o estúdio da Web Rádio Galo. Fechado, então, fechado. Tô precisando ir para BH. Ao saber dessa reação, então, eu tô precisando ir mais para BH. André, vou mandar um abraço aqui pro Rodolfo, do blog Not Galo, um blog aqui de Belo Horizonte, tá fazendo aniversário hoje. Grande atleticano, deve estar fazendo 18 anos hoje. Um abraço pro Rodolfo. E vamos colocar aí para você ver também. Tem um grande colega seu de profissão, um jornalista aqui, o Júnior Brasil, da Rádio Tatiaia. Nós vamos encerrar com isso. Eduardo. Vai encerrar? Nós vamos encerrar. Pensei que você ia colocar agora. Vamos então, encerrar. Nós vamos encerrar o programa com o texto do Júnior Brasil sobre pra encerrar com chave de ouro. Sobre o jogo lá do News Old Boys. André, então falei, resumindo, sua previsão para quarta-feira agora. Eu vi o jogo contra o Fluminense. O Fluminense fez 1-0, os bichos ferveram para cima do Fluminense e viraram. No peito, na força, na raça, na técnica. Eles vão de qualquer jeito. É uma pressão descomunal. Eu nunca vi uma pressão tão grande igual o Olímpia impõe aos seus adversários, aos defensores do Chaco. Você acha que o Galo deve colocar o Luan no ataque, por exemplo, e manter o ritmo de jogo com o Luan e Bernat tem um ritmo meio parecido? Ou, por exemplo, colocar o Rosinei para segurar um pouco no meio e sair nos contra-ataques, que ele aparece muito bem? O que você acha que o Galo deveria fazer, sua opinião tática para esse jogo? Cara, eu vou te falar que jogar no Defensores del Chaco é diferente. Não sei se vale a pena você manter esse esquema, esse quarteto sem o Bernardo no Defensores del Chaco. Primeiro que eu acho que só o Cuca tem realmente capacidade para decidir sobre isso, porque ele está ali no dia a dia com os jogadores. E qualquer coisa que eu opinar não vai ter muita relevância. Mas eu consideraria a hipótese do Rosinei, sem dúvida. E acho que é um jogo muito grande para o Luan começar jogando, cara. Eu não arriscaria com o Luan, não, porque começar jogando para ele justo uma final no Defensores del Chaco, final de Libertadores, eu acho que é um jogo muito grande para ele. É diferente de você entrar, embora ele tenha entrado no México, tenha ajudado muito, né, eu acho que eu não começaria com ele, não. Acho que o Rosinei é uma possibilidade, uma boa possibilidade, porque o Rosinei fez uma bela partida no Pacaembu e é um jogador já mais acostumado à decisão. E eu não descartaria o Guilherme no lugar do Bernardo. Se quiser manter o esquema, eu acho que o Guilherme pelo que aconteceu na última semana e pelo que o Guilherme jogou também no Pacaembu, eu acho que o Guilherme é um jogador... Eu confio mais no Guilherme para começar desse do que no Luan. E se for mudar o esquema, caso colocando um Rosinei, eu já opto pelo Gilberto Silva. Entraria com o Gilberto Silva de volante pela experiência, pela frieza. É um jogador campeão do mundo, já disputou a Liga dos Campeões, calejado com decisão. Se é para mudar o esquema, se é para retirar um atacante, né, os 4 homens de frente, e colocar, entre aspas, um jogador de meio, eu colocaria o Gilberto Silva, porque frio igual o Gilberto Silva, só gelo, sabe? Então... Eu concordo, mas o problema é que aí, eu não sei se o Leandro Donizete vai jogar, mas aí o Pierre é um jogador que eu acho que não tem muita movimentação, né? O Leandro Donizete também não tem uma movimentação muito intensa, não sei se ele joga, vocês podem me informar, e o Josué também não tem. Eu acho que concordo com você sobre a frieza do Gilberto Silva, mas acho que você amarra demais o meio campo do Galo, né? E o Rosinei dá mais mobilidade para esse time. É um time
que vai ganhar um jogador marcador no meio, mas de muita mobilidade, que chega no ataque, que é rápido. Eu acho que seria uma maneira de você mudar o esquema sem se retrair tanto. Tenho medo do Gilberto Silva atrair demais o Olímpia. Mas e o Leandro Donizete, como é que está a situação deles? Ele ainda é dúvida, não está confirmado, viajou com a delegação, mas pelo sentimento que a gente tem aqui, eu acho que ele não vai jogar, não. Ele ainda está sentindo e ele está aí praticamente há quase 20 dias, 15 dias sem jogar. Então, eu acho meio arriscado. Aí você ter Gilberto Silva, Josué e Pierre, eu acho que são 3 primeiros volantes, né? E jogadores que não têm a saída, a mobilidade que tem o Rosinei. Nesse caso, eu iria de Rosinei. Ou o Guilherme. O Guilherme já convenceu vocês, o ex-cruzeirense Guilherme, depois do que ele fez semana passada? 100%. Aqui ninguém fala mal de Guilherme mais, acabou. Na verdade não é isso não, porque o que ocorre é que desde antes, sabe, eu tenho uma questão com o Guilherme, não dele ter jogado no principal rival do Atlético dentro do estado. Não é porque o Guilherme fez um dos gols importantíssimos na vida do Atlético que eu ainda vou bater palma para ele de pé. Eu posso citar aqui um jogador que já esteve num clube e deu um título mundial para um clube, que é o Gabiru, né, do Internacional, que fez o gol contra simplesmente só o Barcelona, na época do Ronaldinho Gaúcho. E hoje, se você fizer uma enquete, de cada 100 torcedores do Inter vão lembrar do Gabiru apenas por aquele gol. Eu não quero lembrar do Guilherme, não quero que a passagem dele fique marcada apenas por aquele gol, mesmo que esse gol seja o gol que possa vir a combinar com a classificação e o título do Atlético à Libertadores. Tenho minhas ressalvas quanto ao Guilherme, e o Guilherme ele tem muito ainda para jogar e muito ainda para mostrar. E não é porque ele joga numa mesma zona onde tem jogadores, e no caso aí seria o Ronaldinho Gaúcho, não. Eu acho que se ele realmente tivesse e fosse realmente esse jogador, ele seria titular do Atlético no meio campo, que ele daria para jogar ali junto dos 4. Eu ainda não tenho toda essa ovação e ovaciono o Guilherme dessa forma igual foi, e não seria de outra forma. E tanto é que eu fui um dos muitos que, quando o Cuca o colocou em campo, achei que já estava perdido. E o futebol maravilhoso como é, porque o futebol não é esporte, é algo mais do que esporte, o Guilherme vai lá e faz o gol. E creio que de 100, 80 ou 90 atleticanos não queriam o Guilherme naquele jogo, e feliz que ele entrou e ressurgiu o Atlético das cinzas. Mas o Guilherme ainda, na minha opinião, ainda tem que jogar muita bola para que eu possa aplaudi-lo. O assessor, né? O Oswaldo Guilherme tá assistindo o programa aí, ô Renato. Agora vai te pegar na curva aí, viu? Então tá aí, Oswaldo, tá aí o meu recado aí, né? Na verdade... Mas aqui ele vai ser muito bem-vindo, viu? Sempre. Pai, não, bem-vindo ele vai ser sempre, não tenho nada contra ele, afinal de contas ele não vai casar com a minha filha. Ele joga no Atlético, eu quero que ele jogue cada dia melhor. Porque se ele continuar fazendo gols e mostrando vontade, igual no jogo contra o Criciúma e no jogo contra o News Old Boys e também contra o Corinthians ontem, aí sim pode pleitear a camisa titular do Galo. Ô André, e o que ventilou aqui nas redes sociais de brincadeira, é claro, né? É que o Calil renovou com mais 4 anos o contrato do engenheiro elétrico do Independência. Mais 4 temporadas aí, viu? Mas você vê, rapaz, olha, eu acho que não é o caso só do Cuca, não. O futebol brasileiro, Tite assim, poxa, todos os técnicos, Renato Gaúcho, pelo amor de Deus, a gente chora muito quando a gente perde, né, cara? Sempre culpa da chuteira, do gramado, do juiz, da luz. E a imprensa de Rosário, não a imprensa argentina, a imprensa de Rosário, e o Tata Martino, que eu tenho um grande respeito por esse treinador, por esse personagem do futebol, e eles não deram um ai da Luz, cara. Pelo contrário, todos falaram, olha, vamos esquecer o que aconteceu com a Luz, o Atlético mereceu ganhar, é uma derrota que engrandece o Nils. Eu acho que os caras foram de uma postura assim, a gente adora falar mal de argentino, e o Nils foi de uma hombridade, de um caráter na derrota, que é sempre mais difícil, muito grande. Eu acho que fica de lição pra gente, assim. Não é pro Galo que eu tô falando. Futebol brasileiro é muito mimimi, é muito chororô, sabe? Poxa, ontem o Oswaldo de Oliveira, eu adoro o Oswaldo, ele reclamou, cara, de um gol legítimo do Grêmio, né? O gol do Kleber foi legítimo. Então, acho que você falou da Luz, meus respeitos ao News Old Boys, porque foi um time que teve muito caráter na derrota pro Galo.
Mas isso aí foi só uma brincadeira de rede social que a gente acaba vendo e rindo, né? Foi legal a brincadeira, foi legal. Os caras colocam essas coisas, não sei onde que eles arrumam tanta criatividade para escrever essas coisas. 4 anos renovou o contrato, engenharia elétrica, independência. Eu não aguentei, eu ri demais. Mas faz parte do futebol e, igual você falou, o Nils, eu acho que desde lá eles foram bem assim, profissionais. Não teve aquelas brigas homéricas, aquelas batalhas argentinas, igual a do Rosário, que quebraram o leão todo. Foi um adversário, acho que bem coerente, bem sério nos 2 jogos. Aqui também não teve confusão, não teve falta de respeito. A torcida deles também chegou, gritou, cantou e não ficou jogando coisa na torcida do Galo, objetos. Quanto a isso, eles agiram como um time grande. Isso ficou bem legal e bem registrado aqui em Belo Horizonte. Realmente, uma postura invejável deles, foi bem legal mesmo. André, estamos chegando ao final do programa. Já abusamos demais da sua paciência no seu dia de folga. Mas agradecer demais. Não é nada, senhor. Apresentei o programa hoje, amanhã eu tô lá de volta. Como é que... não, no dia de sua noite de folga. Que às vezes você podia estar hoje passeando, alguma coisa assim, tá aí agarrado na Web Rádio Galo. O que acontece? Agradecer demais a sua presença. Para a Web Rádio Galo é um grande orgulho ter uma participação sua aqui com a gente. Agradecer de novo a Roberta por isso. Muito competente, como sempre. Os ouvintes aqui, chegaram mais de 1000 mensagens aqui pelo Twitter. Não tem como ler, gente. Vocês sabem disso, já estão acostumados. O pessoal nem reclama. Mas o pessoal, você vai receber pelo seu Twitter também a participação. O pessoal mandou muito pelo seu Twitter também. O pessoal te elogiando. Você tem uma grande moral aqui com a torcida do Galo. Que você também, não é que você puxa saco, você fala a verdade, você tem uns comentários sérios. E o torcedor do Galo respeita muito isso e gosta disso. Então você tem muito respeito dos atleticanos. E eu acho que eles amaram o programa, gostaram mesmo. Então a gente só tem a agradecer a você pela sua participação. Cara, eu que agradeço. Assim, em 2009 eu lembro que eu falava que o Galo não ia disputar o título, os atleticanos queriam me matar. Agora muita gente gosta de mim porque eu falo Galo, não falo Atlético, faz parte isso. Isso não importa. O que importa é que a torcida do Atlético, não importa o que ela pensa da gente comentarista. Ela é um patrimônio do futebol brasileiro, ela tem que ser tratada dessa forma. E muita sorte para vocês, para o Atlético. Estou torcendo muito por esse título de Libertadores. Torcendo demais para o Cuca, para essa equipe, para essa gestão. Valeu pela oportunidade, galera. Um beijo para as mineiras, já que vocês falaram que tinha muita mineira escrevendo. E para todos os mineiros. Minas Gerais tem o povo mais sangue bom do Brasil. Valeu, galera. Obrigado, André. André, obrigado. E só a última aqui, né? Porque senão o pessoal vai me matar. Falaram que eu fugi da pergunta. O Rizek é torcedor de algum clube? Ah, claro, né, cara? É impossível você gostar de futebol sem ter um clube no coração. Pelo menos um clube pelo qual você começou a torcer, a frequentar estádio. Não existe. O cara que falar que não, eu gosto de futebol, não tenho um time, não é mentiroso. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que acompanha futebol sem ter um time. Acontece que eu sou da linha que prefiro não tornar público o meu clube. Se me encontrar na rua e perguntar, eu falo. Mas aqui eu estou falando como jornalista, como alguém que apresenta um programa. E nessa função, eu procuro ser o mais neutro possível. Entendeu? Então, assim, acho que jornalista de política, se fosse comentarista de política, não tornaria público o meu voto, porque qualquer comentário que eu fizesse, as pessoas iam falar assim, falou isso porque é tucano, porque é petista, porque é PSOL, porque é PSB, porque é PCdoB, porque é PMDB, porque é DEM. Então eu prefiro não ser associado a um clube, a um partido, a uma marca que seja, para poder ter uma isenção, me sentir com mais liberdade para fazer meus comentários. Então eu saio pela tangente aqui dizendo que, obviamente, e é fácil descobrir o clube dos jornalistas, porque isso sai constantemente publicado, mas eu não gosto de tornar público, porque eu gosto de ser ligado a uma pessoa que faz jornalismo, e não que torce, que defende um clube na televisão, ou no blog, ou onde eu estiver trabalhando. Ô André, e até mesmo o próprio Piquitito aí é um exemplo, né, que ele não esconde, ele já falou sempre que ele é torcedor do Cruzeiro, mas que tem um respeito enorme pelo Galo, e a gente sabe que o narrador da moda aí, quem tem narrado os lances aí, principalmente do Vitor, né, com mais emoção, que o atleticano tem gostado mais, é o próprio Piquitito. E até é engraçado que lá na banda que eu trabalho, uma atleticana amiga minha, ela me perguntou assim, não, o Piquitito é atleticano, né? Eu falei, não, ele é cruzeirense.
Aí ela não acreditou. Ela não acreditou. Ela ficou um bom tempo sem acreditar e ficou até triste, porque eu falei assim. Mas você vê, o cara é um exemplo de profissional também, né, Isaac? É assim que tem que ser, né? Cara, o jornalista que ele não conseguir se emocionar com futebol, se ele se emocionar só com o clube dele, ele tem que mudar de profissão. Eu, ao longo da minha vida, já vi que eu falei, cara, muda de profissão, porque você é um cara que você só consegue vibrar com o seu clube, aí você tem que mudar de profissão. Eu vou falar um negócio pra você. Na época do Internacional, que o Inter enfrentou o Barcelona, cara, eu já era jornalista, já trabalhava com esporte, né? Comecei a trabalhar em 94. Eu fui pra janela da minha sala, fiquei berrando, parecia que eu era torcedor do Inter desde pequenininho. Quando o São Paulo ganhou do Liverpool, cara, fiquei emocionadíssimo com aquela atuação do Rogério Ceni. E como eu vou torcer agora quarta-feira demais pro Atlético Mineiro. Então, porque a gente é obrigado a se emocionar com as histórias do futebol. Se o cidadão não consegue se emocionar com um clube que não seja o dele, ele que mude de profissão. E esse Galo emociona muita gente, não é de hoje. Ô André, muito obrigado. Boa noite. E espero que você tenha gostado de trocar essa ideia com o torcedor atleticano. Eles gostaram demais pelas notícias aqui, pelas mensagens. Eles realmente só aumentaram o respeito que tem por você e agradeceram pelo papo. Parabéns, ótima participação. O pessoal só está elogiando. Muito obrigado mesmo. E fica o convite para assistir um jogo do Independência aí também. Ó, pode vir para BH assistir o jogo no Independência ou no Mineirão dia 24, na próxima quarta, a grande final. E tenha certeza, viu? Vem com pelo menos alguns 10 de segurança, porque a mulherada não vai te dar sossego, não. Nesse caso, não precisa, dispensa o segurança. Valeu, galera. Fique com Deus, André. André. Um abraço para vocês aí. Até a próxima. Galera, agora nós vamos colocar aí o grande texto do Júnior Brasil para vocês se emocionarem de vez agora com esse grande programa que foi apresentado juntamente com o André Rizek. Que só quem estiver assistindo ou pelo Just ou pelo site vai poder acompanhar. Quem estiver só ouvindo, não vai sair som. O pessoal reclama muito. Então, beleza. Galera, o Beto vai colocar agora o vídeo do Júnior Brasil. Vamos lá. Quanto tempo pode durar a escuridão? E uma batalha. Pode ser uma eternidade. Mas é na escuridão e na batalha que é forjado o amor e esculpido o coração do torcedor atleticano. O torcedor do Galo já viveu a noite mais longa de sua vida. E agora viveu o dia mais longo de sua existência. Foi o dia da Batalha do Horto. Expectativa, tensão e eletricidade estavam no ar. Era possível sentir e ver esse clima. Na preparação, a oração de milhões de fiéis fez a diferença. Mas apenas alguns milhares foram os escolhidos, como se tivessem sido tocados pelo sopro de Deus, para lutarem junto com os jogadores no santuário atleticano. Entretanto, essa batalha começou a ser escrita há alguns anos dentro da alma alvinegra, pois, quando ninguém mais acredita, o atleticano torce, se enche de esperanças, espera o milagre e se torna possuído por um espírito guerreiro e uma vontade de superar qualquer limite. A vitória veio pelas mãos do presidente, que como um louco enxerga apenas o ideal de sua nação. Seus soldados entoam o nome Calil como um grito de guerra. O general Calil encontrou homens que precisavam de uma segunda chance e podiam fazer o serviço. Alguns chegaram desacreditados, mas todos souberam aproveitar essa bênção e se comprometeram com o ideal. No gol, uma muralha intransponível e um homem com a serenidade dos santos fez milagres. Um menino se tornou homem e foi além. Ganhou o mundo e o Brasil. Um guerreiro veio como a peça que daria o encaixe final. E ele foi muito mais do que isso. Se tornou o terror das defesas adversárias. Para comandar o exército no campo de batalha, um líder precisava ser encontrado.
Um gênio foi buscado, mas ele estava ferido. A cura para sua dor foi o amor da massa, e como gratidão, destruiu as fileiras inimigas, e seus feitos voltaram a ser falados em todo o mundo. A redenção pode vir através da fé, da entrega e da absolvição. Neste caminho, um mestre não abandonou suas convicções. Pelo contrário, mostrou e disse para todos: tudo que Deus faz é bom. Ele entregou seu destino nas mãos de Nossa Senhora e confiou. E no dia mais longo do Atlético, a escuridão quase não aparece mais. A sombra e a insegurança foram embora. E nesta conquista, mais o milagre de São Vítor foi comprovado por toda uma nação. Falta pouco para a conquista definitiva. A alma atleticana pulsa de felicidade. Novas batalhas virão, mas nos céus parece estar escrito: é campeão! Tá aí o texto, né, e o vídeo feito pelo Beto dessa grande batalha aí que Texto foi do Júnior Brasil. texto e voz do Júnior Brasil. Isso. Que eu falei, não? Não. O Não? texto era meu. Eu não Texto tenho e voz do eu tenho Júnior capacidade Brasil. pra isso não, seu Jegue. Cala a boca, seu burro. Texto e voz do Júnior Brasil e edição de vídeo do Beto Guerra, aqui da Web Rádio Galo. E emocionante, o Júnior é o segundo texto que faz para essa torcida maravilhosa e com certeza vai bombar amanhã nas redes sociais. Amanhã Ficou não, muito daqui a bonito. pouco. Daqui a pouco Já o vou Beto vai postar no colocar YouTube aí, agora. vai colocar no YouTube, vai colocar no nosso site. E agradecer de novo o André Rizek, o pessoal está elogiando muito, o Marconi, agradecendo a Roberta por ter convidado o André e falando que eu apresentei bem, você tá de sacanagem. Então, parabéns, Roberta, parabéns, Beto, parabéns, Renato, Kit, todo mundo, a Leide, toda a equipe, toda a família Web Rádio Galo, que foi um programaço mesmo. Muito orgulho dessa equipe aqui todinha. Hoje faltou só a Leide, né? Que a Leide tá de férias, ela podia ter vindo, né? Bem sacaninha a Leide, né? A equipe tá toda aqui. Agradecer demais a participação de todos. Vocês, assim, se emocionaram com esse programa. A gente também se emocionou com esse texto do Júnior. Foi sensacional, né, Renato? Bom, demais, né? O Rizek super amistoso, super simpático. E ele não falou se tá namorando ou tá solteiro, mas deu a dica pra mulherada aí, parece que tá solteiro, tá? Então, fiquem de prontidão aí. Ó, antes que termine aqui, né? Porque já tá acabando no finalzinho, deixa eu mandar um abraço pra minha filha aqui. Vai fazer aniversário quarta-feira, dia 17, dia de jogo do Galo. Então, Maria, parabéns pra você, do seu pai que te ama muito. E claro, né, tem que pegar carona aqui, mandar aniversário pra Sara também, que é minha outra filha, senão o puxão de orelha vai ser com certeza. Maria, beijo, tá? Te amo, feliz aniversário, felicidades. E presente maior do que ser campeã da Libertadores não há, nem eu vou conseguir lhe dar presente igual. Ô, galera, e todo mundo que tá aí vendo o programa aí da audiência maravilhosa, quarta-feira, a gente vai estar narrando o jogo lá do Barça Vassi, acompanhando esse jogo. Vai ter a presença do BH News, Cajuru no Jogo, equipe esportiva lá, fazendo cobertura ao vivo, com links ao vivo pro programa do Cajuru. A banda Galo Rock Band vai estar lá cantando. Então, pro torcedor atleticano, Galo Rock Band, cobertura do Cajuru no Jogo, Web Rádio Galo, Rafael narrando. Vai ter sorteio. Com a voz do lá. Caixa, sorteio de camisa retrô, sorteio de chinelo. Não tem mais o que falar. Vai ter uma promoção de chopp a R$1, rodada dupla até 8 horas. Ô, galera, é imperdível. Show da Galo Rock Band, Galo e bebida barata, Renato. Ainda vai poder ver a gente pessoalmente. Que medo. Que medo, hein? Esse aqui é o ruim Esse da aqui história. é o terror esse. da história. Ué, bicho, tudo tem que ter um lado, né? Tem que ter o prós e o revés, né, meu? Galera, então esperando todo mundo lá quarta-feira no Bar Savassi. Então vamos todo mundo encontrar lá. Boa noite, fiquem com Deus. Senão a gente já tem aqui 10 minutos de extensão de programa. Fique com Deus.
Programa Debate Galo. A mesa redonda com a participação da massa.